Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 8 de março de 2013, Dia Internacional da Mulher. Muito bem, desde o dia 1º de março estamos no período do imposto de renda. Diga-se de passagem, desde o dia 1º de janeiro estamos no período de impostos, né? IPVA, IPTU e agora também o imposto de renda, sempre nos primeiros meses do ano. O brasileiro, que se eu não me engano vai até metade de maio trabalhando só para pagar os impostos devido à carga tributária no Brasil. Quem está conosco é o contador Telmo Ronaldo Wessel, da Wessel Contabilidade, que vai falar com a gente especificamente hoje sobre imposto de renda. Seu Telmo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini e aos ouvintes do Primeiro Jornal da Rádio Tirol. Seu Telmo, primeiramente, gostaria que o senhor falasse de algumas mudanças que aconteceram, especialmente o percentual de reajuste que teve o imposto em relação ao ano passado, não é mesmo? A tabela foi reajustada em 4,5%. Ocorre que, historicamente, esse reajuste ele não vem acontecendo de acordo com a inflação. Então, indiretamente causa um aumento da carga tributária. Então, se nós formos analisar, há 10 anos, apenas 36% dos contribuintes pagavam imposto. E agora, mais de 50% dos contribuintes são obrigados a pagar imposto, né? Então, poderia-se dizer, não, aumentou a renda média e tal, mas um dos principais fatores é a não correção da tabela pelo índice da inflação. Então, se nós formos analisar a inflação ocorrida no período de 16 anos, segundo o IPCA, ela foi de 189,54%. Então, a inflação ocorrida nesses últimos 16 anos foi de 189,54%. E a tabela do imposto de renda foi atualizada em 73,95%, ou seja, menos da metade. Não havendo a correção da tabela, fatalmente se paga mais imposto. Se paga mais imposto e mais pessoas a cada ano entram no grupo de quem paga imposto. Exatamente isso. Muito bem, para relembrar, quais são as pessoas que terão que declarar os seus rendimentos a partir do dia 1º de março, é isso, até dia 30 de abril, não é mesmo? Isso. Bom, quem recebeu em 2012 rendimentos tributáveis, seja salários, aposentadoria, aluguéis ou outros rendimentos, acima de R$ 24.556,65. Ali se enquadra a maioria dos contribuintes. Recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributáveis apenas na fonte, como é o caso do 13º salário, ganhos em aplicações financeiras de valor igual ou superior a R$ 40 mil, também está sujeito a declarar. Teve a posse ou propriedade em 31 de dezembro de 2012 de bens ou direitos, que sejam imóveis, terrenos, veículos, acima de R$ 300 mil. Obteve ganho de capital na venda de bens e direitos sujeito a imposto de renda. Vendeu um terreno que esteve sujeito a imposto, um imóvel, algum outro, uma renda desse tipo, também está sujeito. Teve receita bruta de atividade rural, agricultura, pecuária, acima de R$ 122.783,25. Ou então que deseja compensar nesta declaração ou nas próximas prejuízos da atividade rural em exercícios anteriores. Ou quem optou pela isenção do imposto de renda sobre ganho de capital obtido na venda de imóvel residencial. Existe um benefício que, se a pessoa vende o seu imóvel residencial e aplica o mesmo valor na compra de um novo imóvel no período de 180 dias, ele está isento, só que é obrigado a fazer a declaração. Ou então aqueles que são residentes no país, no país e estava nessa condição em 31 de dezembro de 2012. Né? São essas as pessoas, as diversas faixas que têm que fazer a sua declaração. Em termos, nós já falávamos, eu gostei muito desse dado, que a comparação de que às vezes se dá a impressão de que mais pessoas começam a pagar o imposto e que a renda tenha melhorado no Brasil, ou seria reflexo de uma sociedade que cada vez começa a ter mais capital. Qual é a expectativa de arrecadação para este ano do imposto de renda? Bem, a expectativa da Receita é receber 26 milhões de declarações, né? E em termos de arrecadação, até não tenho esse dado exato, mas como nós comentamos já na questão anterior, a principal questão que eu vejo é a não correção da tabela. Então, é possível sim que tenha
também contribuintes em função do aumento da renda média do brasileiro, na época de pleno emprego, digamos assim, e valorização, né, do trabalho, né, com melhores remunerações, evidentemente também deve ter contribuído. Mas eu continuo na firme convicção de que o não reajuste da tabela pela inflação tem ocasionado um maior número de contribuintes. E há uma possibilidade desse reajuste da tabela ser realocado e menos pessoas contribuírem, por exemplo, no exercício do ano que vem, ou isso é progressivo e a inflação e a correção da tabela, de fato, elas não vão andar paralelas uma com a outra? É muito difícil que isso ocorra? É bem difícil que ocorra, né? Porque se houvesse vontade política do governo, já poderiam ter ao menos reconstituído essas perdas do passado, o que não vem acontecendo. Então eu diria assim, basicamente é uma questão de vontade do governo que seja feito, digamos assim, ao menos uma justiça tributária nessa Porque área. o reflexo seria imediato, né? Aumentaria-se a taxa e diminuiria o número de pessoas que deveriam de fazer a sua prestação. Muito bem, seu Telmo, falando agora das ferramentas. Nós brincávamos antes fora do ar que ninguém mais entrega no famigerado disquete, né? Quando eu fiz o técnico em informática lá no IESEG, nós falávamos ainda do disquete. Agora, quais são as ferramentas que são possíveis que as pessoas entreguem? A gente falava do disquete aqui na notícia do imposto de renda, eles ainda abrem essa possibilidade. Nós já conversávamos antes que na Vência Contabilidade não existe mais. Quais são as ferramentas para que as pessoas que estão disponíveis para facilitar o processo da entrega do imposto de renda? Nesse sentido, houve uma evolução enorme, né? Até, digamos assim, necessária em função dos tempos atuais, do número de informações, da velocidade que as coisas acontecem. Então a internet é a grande ferramenta, né? E o governo se adequou a isso e disponibiliza esses programas para confecção, preenchimento da declaração de renda pessoa física através do seu site. Então diria assim, a ferramenta básica é o que está disponibilizado no site da Receita, que permite fazer o preenchimento da declaração. O que se deve levar em conta é que existem casos, particularidades, que sempre, na dúvida, é conveniente que cada contribuinte fale com seu contador, porque se alguma coisa acontecer, alguma informação equivocada, um desencontro de informações, o transtorno que isso causa depois é bastante grande, entre idas e vindas para a Receita, comprovar que aquilo foi um erro. Então, o melhor é que o contribuinte se informe, se assessore com um contador quando ele tiver essa dúvida e tenha certeza que a declaração foi enviada corretamente. Uma outra questão preocupante, sempre por parte dos contadores, é a correção das informações. Quer dizer, não se pode prestar uma informação mais ou menos, acho que é aquilo ali. Por quê? Porque o cruzamento de informações por parte da Receita, dá para se dizer, ele é total. Quer dizer, eles têm todas as ferramentas na mão através de informações que as empresas ou que os pagadores fazem durante o ano e são obrigados a comunicar para a Receita Federal, de modo que não tem como se declarar valores divergentes. Isso acontece por engano. Quando a pessoa não tem o comprovante ou não se organizou de acordo, vai acontecer fatalmente esse desencontro de informações. Então, como eu disse, é motivo para ser chamada Receita Federal. Não quer dizer que ele vai ser notificado ou multado, mas ele vai ter que prestar esclarecimentos e comprovar que houve realmente um engano. Então, nesse sentido, é importante que as informações prestadas estejam amparadas em documentos, não valores aproximados ou que a pessoa achou que foi mais ou menos aquilo. Importante é em cima do documento, porque a Receita tem essa informação com certeza. E vem mais novidades por aí. A Receita, ela inclusive pretende, nos próximos exercícios, enviar tipo uma declaração de renda pré-preenchida já. Então o contribuinte
passaria a revisar aquilo ali. Se estivesse tudo de acordo e não falta nada, ele pode concordar com aquilo ali e está feita a declaração. Evidente que dados patrimoniais, algumas particularidades continuarão sendo atualizadas, mas uma boa parte das informações, principalmente relativamente a rendimentos, já deverá vir preenchida. Pelo menos é o que a Receita tem afirmado. Muito bem, bom, a gente é só um dado aqui que a gente falava antes dos números. Teutônia, por exemplo, em 2010 foram 3.626 declarações entregues, em 2011 3.472 e 2012 3.603, caiu um pouquinho, parece que Teutônia andou um pouco na contramão aí desses dados no Brasil. São números que trazem especialmente do município de Teutônia. E que tipo de análise dá para fazer, seu Telmo? Caiu um pouco da receita de cada munícipes, que caiu um pouco, é uma oscilação pequena em relação dos 3 anos para cá, mas se mantém praticamente no mesmo patamar dos 3.600 contribuintes. Eu diria que esse número não é muito expressivo, né? Então até às vezes pode haver uma questão de contribuintes que num exercício entregaram declaração, porque a pessoa pode fazer a declaração de renda sem estar obrigada a pagar imposto ou declarar. Isso é possível, né? Então ela precisou para algum financiamento bancário ou alguma comprovação de renda, digamos assim. Então ele fazendo a declaração de renda dele, ele tem um documento oficial que serve como comprovação de renda perante muitos órgãos, né? Então eu diria assim, é difícil de se fazer um comentário mais a fundo se isso realmente teria a ver com uma questão econômica. Eu até diria que não é preocupante nesse sentido. E esse ano aí talvez até surja um novo número, provavelmente, mas como se disse há pouco, houve realmente um aumento de renda do brasileiro, pela valorização do trabalho, pleno emprego, né? A pessoa hoje muda mais de emprego, né, para conseguir melhores salários. Então esse aspecto aí, ele pode influenciar também no número de declarantes, né? Mas eu volto de novo àquela questão inicial. Se houve um número maior de declarantes, o primeiro motivo, ao meu ver, é a questão da não correção da tabela pelos índices de inflação. Ora, se nós não repomos a inflação no cálculo, vai se pagar mais. E o governo sabe disso, né? E certamente tem interesse nisso também. Exatamente. Só refazendo mais uma vez, falarmos em datas. Seu Telmo, até o dia 30 de abril, as guias estarão no site da Receita. Quem quiser procurar ver sua contabilidade também, pode deixar o telefone, endereço, fica aqui pertinho da rádio. Até o dia 30 que procure o seu contador e o seu escritório de contabilidade. Exatamente. Quem tem a certeza e já tem a prática de preencher a sua declaração, evidente que pode fazer mesmo, mas a gente sempre salienta que, em caso de dúvida, ele consulte o seu contador para ter certeza de que não vai perder tempo correndo na rua, indo para diversas, perdendo o serviço, digamos assim. Então é melhor que ele se assessore. Nós estamos estabelecidos aí em Languiru, na Major Bandeira 842, e o nosso telefone é 3762-2766. Certo, Telmo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Pode, fique à vontade. Eu queria só fazer, se me permite, Vini, fazer um registro final, até porque hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, né? Então nós temos uma equipe de colaboradoras. A gente, né, acompanhou no jornal local essa semana, de fato, realmente, bem lembrado. Isso, então gostaria de fazer esse registro, né, em homenagem à mulher, dona de casa, do lar, mas também à mulher que hoje ocupa o seu espaço profissional. E nesse sentido a gente sempre teve uma equipe muito coesa e, digamos assim, fora o Christian e eu como sócio da empresa, as demais colaboradores, todas são senhoras e mulheres, e isso para nós é muito importante pelo esmero, pela paciência, pela qualidade do serviço. Então, só mais uma vez reforçando isso, essa parceria e essa ajuda, né, do sexo feminino no nosso dia a dia. Bem lembrado. Deixe nosso abraço também ao pessoal lá da Vesso Contabilidade, as mulheres da Vesso Contabilidade. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom final de semana para o senhor. Obrigado igualmente.